Olá, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas poucos países no mundo nunca tiveram em sua história uma fase repulsiva, uma fase de emigração. Os Estados Unidos destacam-se justamente por, ao longo de toda a sua história, sempre terem recebido muitos imigrantes. Mas como nós vimos, a Europa teve a sua fase repulsiva e agora vamos ver que o Brasil também teve. Entre as décadas de 1980 e 1990, até o início dos anos 2000. Muitos brasileiros durante esse período decidiram abandonar as suas vidas aqui e procurar em outros países, basicamente por causa de três fatores influenciadores que eu enumerei aqui: crise econômica, globalização e fuga de cérebros. Nos anos 80, o Brasil talvez viveu uma das piores crises da sua história econômica. Inflação, desemprego, recessão, quase todos os setores da economia brasileira estagnaram durante esse período. No início dos anos 90, essa crise ela ainda se estendeu um pouco com outros traços. Foi a chamada crise neoliberal. Portanto, esse período, de problemas econômicos muito sérios foi um período em que muitos brasileiros decidiram, talvez, tentar uma nova vida, não necessariamente como qualificados em outro lugar, de fato tentar uma nova vida, abandonar uma vida que estava estruturada aqui para começar então algo completamente diferente em outro país. De certa forma, o processo de globalização que intensificou-se no início dos anos 90, ele favoreceu esse processo para muitos. Porque com a globalização, com o aumento do relacionamento brasileiro com outros países no mundo, de certa forma as fronteiras elas ficaram um pouco mais abertas, um pouco mais permeáveis. Empresas que vinham trabalhar no Brasil, que conheciam funcionários brasileiros e às vezes levavam esses funcionários então para trabalhar lá fora. E um outro fator, que na verdade é um problema crônico da história brasileira, é a fuga de cérebros. A falta de incentivo à pesquisa, a falta de incentivo à mão de obra mais qualificada que temos, sempre foi um problema muito grande no Brasil. E durante esse período, e especialmente por causa da intensificação do processo de globalização, foi um momento em que a nossa mão de obra qualificada, em massa, decidiu procurar melhores condições em outro lugar. Podemos selecionar alguns destinos principais para onde os brasileiros foram. E tentando melhorar a nossa análise, vamos diferenciar os brasileiros qualificados dos brasileiros desqualificados. Qualificados, eu quero dizer que é aquele brasileiro que tinha uma formação específica no Brasil e que foi para outro lugar manter essa qualificação específica, trabalhar na mesma área. Desqualificados são aqueles brasileiros que às vezes até eram formados aqui no Brasil, mas foram para outro país trabalhar com qualquer tipo de atividade econômica. O destino dos qualificados, como o principal destino, podemos colocar assim: Estados Unidos, União Europeia, Canadá e muitos países do Mercosul, principalmente Argentina e Uruguai. Naquele contexto, então, que eu comentei anteriormente, muitos países, donas de empresas multinacionais, no caso do Mercosul, é muito comum empresas argentinas e uruguaias também estarem instaladas aqui no Brasil, então um intercâmbio muito grande de mão de obra entre o Brasil e esses países aqui. Já os desqualificados sempre enxergaram nos Estados Unidos um grande, então, lugar para melhorar de vida. Sempre foi o principal destino de brasileiros desqualificados, seguido da União Europeia também e do Japão. É muito interessante você pensar no caso da União Europeia e do Japão, pensando que isso na verdade representa um refluxo. Muitos descendentes dos europeus e japoneses que um dia imigraram para o Brasil resolveram então emigrar para esses países durante esse período aqui. São netos, bisnetos, que às vezes com uma dupla cidadania encontraram um pouco mais de facilidade para emigrar. Agora é muito importante para você entender como acabou essa nossa fase de imigração, lembrar um pouco o que ocorreu na década de 2000. A partir da metade da década de 2000, a economia brasileira começa a melhorar. E em 2008, o mundo, e especialmente os países desenvolvidos,
sofreram uma crise econômica muito forte. É muito interessante perceber que diversos brasileiros que foram para os Estados Unidos, para a União Europeia e para o Japão como desqualificados para ganhar vida com alguma coisa, resolveram retornar. Especialmente aqueles que foram para a União Europeia e para o Japão. Inclusive, com a melhora econômica do Brasil recentemente, o nosso país voltou a ser um país atrativo para imigrantes. E voltamos a receber, então, novos imigrantes. Essa atratividade, ela está associada, então, como eu acabei de dizer, a essa recente estabilidade e crescimento econômico nos vários setores da economia, setor primário, secundário e terciário. Dentre as principais nacionalidades que procuram o Brasil, então, atualmente, destacam-se os latino-americanos. Agora, nem todos os latino-americanos, especialmente, vamos colocar o grupo muito forte de haitianos e um grupo muito forte de bolivianos. O Haiti, em 2010, sofreu um terremoto terrível. O Haiti está entre os países mais pobres do mundo, com um dos piores índices de desenvolvimento humano do mundo. E esse terremoto piorou ainda mais a situação socioeconômica do país. Nesse período, com a melhora econômica do Brasil, muitos haitianos então decidiram vir para cá. Os bolivianos, podemos dizer que desde a metade da década de 2000, por causa das instabilidades socioeconômicas e até políticas do país. Considerando então, a melhora da indústria e da construção civil principalmente, essa mão de obra não tão qualificada decidiu então vir para o Brasil trabalhar nessas ocupações. Hoje é muito forte a presença boliviana no setor têxtil brasileiro. Inclusive, comumente escutamos notícias de trabalho análogo à escravidão associado a esses bolivianos. Porque muitos desses bolivianos, assim como muitos haitianos, mas especialmente o grupo de bolivianos, entram irregularmente no país. E isso acaba levantando um questionamento muito sério. O Estatuto do Estrangeiro Brasileiro, que é a lei que cuida especificamente da situação do imigrante, ele é muito ultrapassado. Ele foi idealizado, ele foi criado na década de 80, na época que o Brasil vivia uma ditadura militar. E que o imigrante nessa época, às vezes, era visto como alguém ruim para o país, ou como um inimigo. Hoje, o imigrante poderia trazer muitos benefícios para o país, e a lei brasileira não favorece a vinda deles. Não favorece tanto a vinda de estudantes estrangeiros, não favorece tanto a vinda de empresários estrangeiros, não favorece nem a vinda de aposentados. Muitos aposentados da União Europeia, que portanto ganham a sua aposentadoria na União Europeia, que gostariam de passar o resto dos seus dias no Brasil, não têm um tipo de incentivo específico para isso.